Uma fórmula totalmente sensacional para o nosso dia a dia é o ahead. O que significa o ahead? O próprio nome já fala. Ahead vem de arredondar, arredondamento, ou seja, aqueles números picados depois da vírgula que você precisa arredondar para ficar um número inteiro. Exatamente isso que o ahead faz. Essa fórmula é simplesmente sensacional e nós vamos ver aqui na prática. Então, para começarmos, vamos digitar uma pequena tabela. Vamos colocar aqui um boletim escolar, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. O aluno aqui vai ser o Ryan. Então imagine que ele ficou com 4,7 no primeiro bimestre. No segundo bimestre ele ficou com 8,1. No terceiro bimestre ele ficou com 4,7 e no quarto bimestre ele ficou com 9,6. Perfeito. E aqui nós vamos tirar a média dele. E aqui a gente vai usar a fórmula ahead. Então vamos dar uma formatada nessa tabela. Vamos selecionar a tabela inteira. Vamos colocar uma borda nela. Vamos colocar um alinhamento centralizado. Aqui no título vamos colocar um negrito e uma cor de fundo. Perfeito. Isso. E agora nós vamos tirar a média desse boletim do Ryan. Então como que a gente tira a média? Inclusive eu já fiz até um vídeo mostrando com detalhes como que você usa a fórmula média. Eu vou deixar no final desse vídeo para você poder clicar, mas não precisa passar esse vídeo agora. Deixa chegar no final e lá depois você clica nesse outro vídeo e assiste a fórmula completa, que é a função média. Mas para a gente tirar a média aqui agora, vamos fazer de uma forma bem fácil. Vamos selecionar todas as notas até onde nós queremos que saia o resultado da média. E vamos vir aqui nesse botão aqui, que se chama autossoma. Vamos clicar nessa seta para baixo e vamos clicar aqui, ó, média. Simplesmente maravilhoso! Olha só que incrível! Já sai a média para você. Então a soma desses 4 bimestres dividido por 4. Então como que nós podemos usar a fórmula ahead? Você reparou que a média desse aluno ficou 6,775? É muitas casas depois da vírgula. Não precisamos disso tudo. Então como que a gente faz o arredondamento desse número picado depois da vírgula? Isso que é interessante. Eu criei uma outra coluna aqui, a head, para a gente ver como que essa fórmula funciona. Por quê? Porque nós podemos usar essa fórmula com referência de célula, ou seja, você já tem um resultado aqui e você vai simplesmente numa outra coluna gerar o resultado, porém já com arredondamento, ou você pode fazer diretamente dentro dessa fórmula. E nós vamos ver os dois casos, sendo que o caso mais profissional é dentro da mesma fórmula que está aqui. Mas para a gente conhecer a estrutura dessa fórmula, vamos primeiro fazer nessa coluna aqui para você poder entender a estrutura. Como toda fórmula, o primeiro passo é nós digitarmos o sinal de igual. Igual, depois o nome da fórmula, ahead, abre parêntese, e agora nós vamos clicar na célula onde tem o valor que nós queremos arredondar. No caso, essa célula aqui, F2. Eu clico nela, ela já vai aparecer aqui, ó, F2. Depois do F2 que a gente determinou o número, você vai digitar ponto e vírgula para separar a célula que você quer da condição que você quer. Agora o ponto é, você quer arredondar esse valor para quantos números depois da vírgula? Podemos fazer isso com um número, com 2 números, com 3 números. Enfim, você que escolhe quantas casas decimais que você quer depois da vírgula. Então, imagine que você quer 3 casas decimais depois da vírgula. Você vai colocar o número 3 e fecha parêntese.
e dá Enter. Olha só, ficou a mesma coisa porque aqui já tinha 3 números depois da vírgula, 3 casas decimais, então não alterou em nada. E aqui na barra de fórmula nós podemos visualizar a fórmula. 3 casas decimais depois da vírgula. Mas imagine que eu quero 2 casas decimais depois da vírgula. Então o que você vai fazer? Clica 2 vezes aqui, onde você digitou a fórmula, e vai trocar esse número. Não quero 3 casas decimais, eu quero 2 casas decimais. Coloca o número 2 e dá Enter. Olha isso. Ele já diminuiu para 2 casas decimais. Ó, o número original, 6,775, ele arredondou para 6,78. 2 casas decimais. Olha que incrível. Agora, imagine que você não quer para 2 casas decimais. Você quer uma casa decimal. Você, a mesma coisa, clica 2 vezes aqui, ou clica aqui, e depois vai na barra de fórmula e apaga o número 2 e coloca apenas o número 1 e dá Enter. Uau! Olha que incrível! Agora arredondou para uma casa depois da vírgula. Olha que incrível! Então, no lugar desse número 6,775, arredondou para 6,8. Uma casa depois da vírgula. Olha que legal! Essa fórmula é muito usada no dia a dia, porque dependendo da média, dependendo do resultado, vai dar muitas casas decimais depois da vírgula. E a gente não trabalha com tantos números assim depois da vírgula. E essa fórmula AHEAD ajuda muito a gente no dia a dia para sair arredondando tudo isso. Olha que incrível! Agora, se você quisesse o número inteiro, não, eu não quero uma casa, eu quero um número inteiro, nada de casas decimais. Então o que você faz? Clica 2 vezes, você clica onde está o número 1, no lugar do número 1 você coloca 0 e dá Enter. Olha que top que ficou! Em vez de 6,775, arredondou para 7. Olha que top! Ficou com o número inteiro. Agora, você reparou que o resultado é 6,775 e você reparou que ele arredonda, ele faz um arredondamento dos números. Olha só, por exemplo, vamos voltar aqui para 3 casas decimais. Ficou a mesma coisa, certo? Olha isso. Como que o Excel decide arredondar esses números? Porque quando nós mudamos aqui, vamos colocar 2 casas decimais. Olha só. O valor original é 6,775 e você reparou que ele colocou 6,78. Em vez de ser 77, ele colocou 78. Como que o Excel decide arredondar? Existe uma regra. Existe uma regra de arredondamento. Se o próximo número for de 0 até o número 4, ele arredonda para baixo. Mas se o próximo número for de número 5 até o número 9, ele arredonda para cima. Por isso que aqui ficou 78. Por quê? O último número aqui, o próximo número é o número 5. Então, esse número 5, ele já vai arredondar para cima. Em vez de ser 77, ele colocou 78, porque o próximo número, que é o 5, ele já vai arredondar para cima. Olha que incrível isso. Agora, imagine, vamos voltar aqui para o número 1. Por que 6,8? 6,8. Por quê? Porque você reparou que o próximo número depois do 7 é o 7. Então, a regra é do 5 até o 9, ele arredonda para cima. Por isso que ele colocou 6,8. Por causa que o próximo número está acima do número 5. Então, do número 5 até o número 9, ele sempre vai arredondar para cima.
Se nós colocarmos aqui que eu quero o número inteiro, clico 2 vezes, coloco 0. Olha, ele arredondou para 7. Por quê? Porque você reparou que depois do número 6 aqui, qual que é o próximo número? Não é o 7? Então, ele vai arredondar para cima esse número. Deu para você entender? Do 0 até o 4, ele arredonda para baixo, ele mantém. Mas só que do 5 até o 9, ele arredonda para cima. Esse que é o ponto. Então vamos simular um outro resultado aqui, que esse número vai ficar para baixo. Ó, imagine que o Ryan não ficou com 9,6, ele ficou com 9,1. 6,65. Imagine que aqui ele ficou com 7,4. Perfeito. Olha só a nota dele aqui agora, ó, 6,475. Agora dá pra gente ver o outro caso. Tá vendo que aqui nós pedimos para ser número inteiro? Deu para você observar que aqui ele manteve o 6, ele não arredondou para cima. Por quê? Porque o próximo número depois do 6 é o 4. Lembra-se da regra como o Excel decide arredondar o valor? Do 0 até o 4, ele mantém o número, ele arredonda para baixo, ele mantém o número 6. Mas do número 5 até o número 9, ele arredonda para cima. E nesse caso, ele manteve o 6 porque é o 4. Agora, vamos clicar 2 vezes, imagine, ó, vou colocar que eu quero uma casa decimal. Olha isso. 6,5. Por que deu 6,5? Porque tá vendo que depois do 4 é o 7. Visto que é o 7, ele vai arredondar para cima. Porque é o 7. Por isso que ele colocou 6,5. Por causa disso. Agora, imagine que eu quero 2 casas decimais. Clico 2 vezes, coloco 2 casas decimais. Olha, 6,48. Por que ele arredondou o 8? Porque tá vendo que depois do número 7 é o 5? O 5 até o 9, ele sempre vai arredondar para cima o número anterior. Por isso que ele colocou 6,48. Olha que top! É dessa forma que o Excel decide arredondar. Simplesmente é dessa forma. Essa é a regra que o Excel usa. De 0 a 4, mantém para baixo. De 5 a 9, ele arredonda para cima. Então, basicamente, essa é a estrutura da fórmula AHEAD, quando você usa em uma outra coluna. Mas você pode usar essa fórmula AHEAD dentro da mesma fórmula. Essa é a forma mais profissional, quando você usa o AHEAD aqui dentro da mesma fórmula, porque você não vai criar uma outra coluna só para colocar a fórmula AHEAD. Não, nada disso, claro que não. Isso não é profissional. Nós fizemos isso somente para mostrar para você como que funciona essa fórmula AHEAD e como que o Excel decide fazer o arredondamento, para você entender. Mas agora a gente vai usar essa fórmula AHEAD dentro da mesma fórmula média. Vamos apagar essa coluna aqui. Vamos excluir. Perfeito. E agora nós vamos usar essa fórmula AHEAD dentro da média. Esse que é o ponto. Então agora que nós já entendemos toda a estrutura dessa fórmula, e vamos colocá-la aqui dentro. Então, como que nós usamos? Vamos clicar 2 vezes aqui. Nós temos aqui a fórmula da média, igual média, abre parêntese, B2 até o E2, que é essa célula aqui do primeiro bimestre até o quarto bimestre. Perfeito, essa é a fórmula média. Agora, para nós incluirmos a fórmula AHEAD, é só nós virmos aqui no começo, onde está igual, vamos digitar o nome da fórmula AHEAD. E o que nós vamos fazer aqui agora? Abrir parêntese.
A mesma estrutura. Está percebendo que depois do parêntese a gente não colocava a célula, o endereço da célula onde estava o número que a gente queria fazer o arredondamento? Vai manter essa fórmula, é a mesma coisa. Então, a gente vai manter essa fórmula do jeito que está, média B2 até E2. Então, depois do parêntese, o Excel vai fazer essa fórmula. E depois que gerar esse resultado, aí a gente entra com a outra estrutura da fórmula head. Ponto e vírgula para separar o resultado. E agora, como que nós queremos que esse resultado saia? Com um número depois da vírgula? Com 2 números depois da vírgula? 3 números depois da vírgula? Número inteiro? A gente decide. Então, vamos colocar aqui o número 2, que vai sair com 2 números depois da vírgula e fecha o parêntese. Olha isso, nós embutimos a fórmula AHEAD dentro de uma outra fórmula, no caso, a fórmula média. E agora a gente dá Enter. Uau! Isso é uma fórmula profissional. Olha como que dá certo. Olha que incrível. 2 números decimais depois da vírgula, porque quando nós olhamos aqui na barra de fórmula, nós podemos observar a fórmula head junto com a fórmula média e nós falamos que queremos 2 números decimais depois da vírgula. E ficou 6,48 a média. Ah, mas imagina, não, eu não quero 2 números depois da vírgula, eu quero um número depois da vírgula. Então eu venho aqui na barra de fórmula e vou apagar o 2 e vou colocar 1. E dou Enter. 6,5. Olha isso, olha que top. Ah, não, eu não quero. Eu não quero um número depois da vírgula, eu quero um número inteiro. Então eu venho aqui e coloco 0. Olha isso, 6. E se eu alterar qualquer valor aqui, ó, automaticamente também altera aqui. Imagina que aqui eu fiquei com 8,4 e sempre vai manter o número inteiro. Mas imagina que eu quero um número depois da vírgula. Olha só. E se eu alterar aqui, ó, 8,7, altera aqui também. Olha que incrível. Então nós acabamos de ver a fórmula AHEAD a nível totalmente profissional dentro de uma outra fórmula. É exatamente assim que nós costumamos usar essa fórmula AHEAD. A gente não costuma usar essa fórmula AHEAD criando uma outra coluna para sair o resultado. Não, nós não fazemos isso, mas também não significa que esteja errado. E o interessante também é que existe uma outra forma de nós usarmos essa fórmula AHEAD. Vocês repararam que nós usamos aqui as opções número 1, número 2, número 3 e pode ter até número 4 também. Ou seja, são as opções que nós usamos, que nós determinamos de quantos números que vão ficar depois da vírgula, certo? Mas você sabia que tem como nós também usarmos esse arredondamento para os números que estão antes da vírgula? Isso se chama arredondamento de dezenas, centenas e milhares. Antes da vírgula. Nós também podemos usar essa fórmula dessa forma. Então, como que nós podemos fazer isso daí? Vamos apagar esse boletim escolar? Então, eu vou clicar aqui, clicar com o botão da direita, excluir. Pronto, excluir. E a gente vai digitar uma outra tabela aqui para a gente ver como que funciona esse arredondamento de dezenas, centenas e milhares, que funciona antes da vírgula. Não estamos falando das casas decimais depois da vírgula, estamos falando antes. Então vamos digitar uma pequena tabela aqui de comissão de vendedor para a gente poder entender melhor. Ó, vendedor, aqui é a venda de janeiro, fevereiro, março, abril, e aqui nós vamos colocar o total das vendas dele, e aqui a gente vai colocar a comissão dele, que ganha 20% de comissão em cima do total. Então esse vendedor aqui é o Matheus. Em janeiro, ele vendeu 1.500.
em fevereiro ele vendeu R$ 2.000. Em março ele vendeu R$ 1.547. E abril ele vendeu 1.500. Perfeito. Todos nós sabemos que quando a gente digita qualquer número relacionado à moeda, dinheiro, a gente não digita R-cifrão. A gente não perde tempo digitando R-cifrão. Por quê? Existe um botão na barra de ferramentas que faz isso de forma automática para você. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos selecionar todas essas células, aqui, essas 4 células, e vamos escolher esse botão aqui na barra de ferramenta, que é o número de formato de moeda. Olha isso, já ficou com R-cifrão para você. Olha que top! E agora nós vamos selecionar essa tabela, vamos colocar uma borda, vamos colocar alinhamento centralizado, vamos selecionar só essa primeira coluna, vamos colocar o negrito e também uma cor de fundo e vamos ajustar as colunas. Clico 2 vezes aqui onde está o vendedor e 2 vezes aqui onde está a comissão de 20%. Ajustou a coluna. Olha que legal. Perfeito. Então aqui, para nós vermos na prática como que funciona esse arredondamento de dezenas, centenas e milhares, vamos colocar o total das vendas desse vendedor aqui. Então nós vamos somar esses 4 meses aqui. Então como que nós podemos fazer isso de uma forma bem fácil? Deixando bem claro que eu também já fiz um vídeo mostrando como que funciona a fórmula soma. E no final desse vídeo eu também vou deixar esse vídeo no final e você pode assistir lá tanto a fórmula da média quanto a fórmula da soma. Eu vou deixar no final desse vídeo. Vamos selecionar até aqui. Vamos clicar nesse botão autossoma, nessa seta para baixo que se chama drop down e vamos escolher a primeira opção, soma. Pronto, já somou. Mas por que que ficou nesse formato de tralha? Não se preocupe. Isso acontece quando o tamanho da célula é pequeno demais para o valor que está inserido ali. Por isso que acontece isso. Então o que que você faz? Você ajusta essa coluna. Clica 2 vezes aqui e pronto. Olha só que incrível. Então não precisa se preocupar das outras vezes que acontecer isso. Já gerou o valor final. Vamos colocar o negrito. E agora nós vamos achar a comissão de 20% desse vendedor. Como que eu faço para eu achar a comissão de 20%? Então, é uma fórmula. Vamos colocar aqui igual. Vamos pegar o total, que é essa célula aqui, F2. Olha só, o total. E em cima desse total, eu quero gerar o 20% desse total que está aí. Então, se é 20%, eu vou colocar vezes 20 e o sinal de porcento. E o resultado que vai sair aqui é exatamente a comissão de 20% em cima desse total. E dou Enter. Uau! Aí sim, hein? Se você não sabia como que faz para gerar um percentual em cima de um valor, agora você já sabe. Que é exatamente dessa forma que você faz. Você pega o total vezes o percentual que você quer. 20%? Coloca 20%. Se é 10%, é só você colocar 10%. E assim sucessivamente. E você gerou o percentual que ele tem aqui. 1.309. Olha que top! Essa é a comissão que ele tem em cima de todas essas vendas aí de 20%. Mas como que nós podemos usar a fórmula ARRED para arredondar dezenas, centenas e milhares aqui antes da vírgula? Não estamos falando dos 40 centavos. Estamos falando desse número aqui, ó, R$309. Como que eu arredondo isso daí? Eu vou digitar a fórmula ARRED aqui, mas deixando bem claro que o ARRED seria dentro dessa fórmula. Mas eu vou digitar aqui só para você entender como que funciona. Então, como que nós faremos? Igual,
eu vou digitar arred, abre parêntese, e aonde que está a comissão dele? Aqui, nessa célula G2, eu clico na G2, ponto e vírgula, e agora que está o segredo. Imagine que eu quero arredondar dezenas. Lembra-se que existe o recurso de dezenas, centenas e milhares. Primeiramente, dezenas. O que seria dezenas? Dezenas seria esse 0,9, esse R$ 9. Como que eu faço isso? Se eu quero arredondar apenas dezenas, eu digito -1. O -1 significa arredondamento de dezenas. E fecho parêntese. E dou Enter. Olha só, 310. Olha o ponto. Dezenas. Deu para você entender? Porque o dezenas significa duas casas decimais. O 0,9 está relacionado com o 0,9. E a regra de como que o Excel decide fazer o arredondamento é exatamente nessa condição que nós acabamos de mencionar. De 0 até 4, ele arredonda para baixo. De 5 até 9, ele arredonda para cima. Por isso que ele arredondou para R$ 10. Por quê? Aqui é 9. Se é 9, ele vai arredondar para cima. Isso é arredondamento de dezenas. Olha só, 1.310, ele arredonda tudo. Inclusive, ele tirou até os 40 centavos. Ele arredondou tudo. Não é mais 309,40 centavos, é 310. Isso, arredondamento de dezenas. Agora, imagine que eu quero fazer o arredondamento de centenas. O centenas está relacionado com os R$ 309. Como que funciona isso? O centenas não é -1, é -2. Então, como que a gente faz? Eu clico aqui na fórmula, onde está 1.310, e vamos arredondar aqui, ó, em vez de ser -1, vamos colocar -2 e dou Enter. Olha só, 1.300. Por que 1.300? Lembra-se que estamos trabalhando com centenas. Centenas está relacionado com 3 casas decimais, exatamente esses R$ 300. Então, aqui não é R$ 309. Olha só, R$ 1.309. Então, ele arredonda para a casa para baixo. Por quê? 1.309. Se fosse 1.350, ele iria arredondar para 1.400. Se fosse 1.351, ele ia arredondar para 1.400. Mas de R$ 1.349 para baixo, ele arredonda para baixo. Por isso que ficou 1.300. Por quê? É 309. Se fosse 350 para cima, ele ia arredondar para 1.400. Olha só, estamos trabalhando com centenas. Agora, se eu quiser trabalhar com arredondamento de milhares, como que eu faço isso? A mesma coisa. Em vez de ser, clico 2 vezes, em vez de ser -2, você vai colocar aqui -3. E dou Enter. Ah lá. R$ 1.000, ele arredondou para 1.000. Funciona da mesma forma. Estamos trabalhando com milhares, com 4 casas decimais. Olha só, então está relacionado diretamente com esse primeiro número, 1.000. Por que ele arredondou para baixo? Porque é 1.309 e funciona a mesma regra. Se fosse 1.500, ele iria arredondar para R$ 2.000. Mas só que visto que é 309, ele vai arredondar para baixo, para R$ 1.000. Se fosse 1.499, ele iria arredondar para R$ 1.000. Se fosse 1.500 para cima, ele iria arredondar para R$ 2.000.
Funciona da mesma forma essa regra de arredondamento que o Excel faz. Então é dessa forma você trabalha também com arredondamento de dezenas, centenas e milhares. E quando nós queremos arredondar números decimais depois da vírgula, aí a gente clica 2 vezes aqui e tira esse sinal de menos. E a gente escolhe quantas casas decimais que ele quer arredondar depois da vírgula. Simplesmente incrível. A mesma forma funciona. Aqui vamos apagar esse resultado aqui. Se eu quisesse usar esse arredondamento diretamente aqui dentro dessa fórmula, eu iria fazer da mesma forma. Como? Clico 2 vezes. Aqui eu digito arred, abre parêntese. Depois do parêntese, eu vou fechar o parêntese aqui. Olha só. Por quê? Porque primeiro ele vai fazer essa fórmula aqui. E agora, ponto e vírgula, e vou colocar a condição que eu quero. Menos 3. Menos 3, que está relacionado com o arredondamento de milhares. Então eu dou Enter. Você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função. Sabe por que isso aconteceu? Porque faltou um parêntese no começo. Vamos dar OK. Vamos vir aqui na fórmula e vamos digitar um parêntese. Perfeito. Agora vamos dar Enter. Agora sim. Olha isso. Então nós estamos usando a fórmula arred dentro da própria fórmula. Olha isso. Então, quando eu clico aqui dentro, nós podemos ver a arred junto com a outra fórmula. Então, o que o Excel faz? É igualzinho matemática. Matemática, primeiro vai fazer o que está dentro desse primeiro parêntese, para depois fazer o que está fora desse parêntese. Aqui no Excel é a mesma coisa. Então, primeiramente, ele vai fazer o resultado dessa fórmula, F2 vezes 20%, para depois ele colocar em prática o que está fora desse parêntese, no caso, a função arred. E quando você dá Enter, olha isso, nós usamos a fórmula arred dentro dessa outra fórmula e vimos aí o arredondamento de milhares, porque nós colocamos o menos 3. Se eu colocar o menos 2, olha isso. Aí é o arredondamento de centenas, 1.300. Se eu coloco o menos 1, 1.310. Arredondamento de dezenas. Simplesmente sensacional essa fórmula arred para o nosso dia a dia. Facilita muito, porque muitas vezes não queremos trabalhar com números picados depois da vírgula, dezenas. Usamos essa fórmula arred para resolver o nosso problema. Algumas pessoas podem até dizer o seguinte: eu não uso arred, eu uso o próprio botão que existe aqui na barra de ferramenta, que fica aqui, que é exatamente esse botão, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Algumas pessoas têm o costume de usar esses botões aqui. Agora, o ponto em questão é, será que é a mesma coisa? Algumas pessoas falam que é a mesma coisa. Usar a fórmula arred ou diminuir a casas decimais aqui é a mesma coisa. Para que usar a fórmula arred? Será que é isso mesmo? Coloca aí no comentário. O que você acha? Em vez de usar a fórmula arred, eu posso usar esse botão diminuir casas decimais, pronto, já vai resolver o meu problema? Sabe qual é a resposta? Não é a mesma coisa. Ponto. Não é a mesma coisa. Usar essa formatação, diminuir casas decimais, simplesmente vai ocultar o número para você. Ocultar. Não vai resolver o problema. Vai ocultar. Vamos ver isso na prática? Imagine que você coloca aqui 1,9999. 1,9999. Dá Enter. Olha isso daí.
E quando nós olhamos aqui na barra de fórmula, que é aqui em cima, você pode ver exatamente isso, 1,9999. Então imagine que eu quero diminuir duas casas decimais para ficar 1,99. Então o que vai acontecer? Eu venho aqui e vou diminuir duas casas decimais. Uma, duas. Olha isso. Então, quando a gente diminui duas casas decimais, ficou 1,99. Ok, 1,99 ele automaticamente vai arredondar para cima. Então, aqui na nossa visualização ficou 2,00, R$ 2. Mas quando nós olhamos aqui na barra de fórmula, olha o número que está aqui. Ele simplesmente ocultou na planilha. Ocultou. Mas ele continua, 1,9999. E se eu vier aqui e pedir para multiplicar por 10, igual, clico nesse número, D7, vezes 10, e dou Enter. Olha o resultado, 19,999, porque ele não trabalhou com R$ 2. Ele trabalhou com esse número que está oculto. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Então, coloque aí nos comentários se você sabia desse macete ou não. Agora, vamos ver na prática? Então, vamos colocar aqui, ó, 1,9999. E vou usar a fórmula arred aqui. Igual arred, abre parêntese, clico na célula D10, ponto e vírgula, e quero arredondar dois números. Para dois números. Então eu coloco o número 2, duas casas decimais e fecho parêntese. Olha isso. Perfeito. Ele arredondou para R$ 2. Olha isso. E lá na barra de fórmula, nós podemos ver a fórmula. Igual a arred D10, que é essa célula aqui, e a condição que nós colocamos, que eu quero que retorne para duas casas decimais, que ele já arredondou para R$ 2. Se eu vier aqui agora e fazer aquela mesma fórmula, pegar esse valor e multiplicar por 10, igual esse valor vezes 10, olha isso. Agora sim ele trabalhou da forma certa. Deu para você observar a diferença quando você usa esse botão aqui na barra de ferramentas diminuir casas decimais e quando você usa a fórmula arred? Nessa primeira, quando nós usamos esse botão diminuir casas decimais na barra de ferramentas, ele simplesmente oculta. E quando você precisa trabalhar com alguma outra fórmula em cima dele, ele vai trabalhar com o número que está oculto. Não resolveu o problema, mas o arred resolve o problema. Ele não apenas oculta, ele trabalha com o número real que está exibindo aqui na tela. Então, ele vai te retornar com um valor real também. Esse é o ponto. E não esqueça de assistir esses dois vídeos que vai aparecer aqui agora para você. Tanto a função média quanto a função soma. Não esqueça de assistir na íntegra esses dois vídeos, que eu tenho certeza que você também vai gostar muito deles. E se você gostou desse vídeo, também não esqueça de compartilhar para as pessoas que você tem certeza que também vai gostar desse vídeo.